Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao 6º episódio do programa Negócios Saudáveis Filhos Seguros. Meu nome é Leandro Maurati e eu ajudo empreendedores a nunca mais se preocuparem em como vão pagar o colégio de seus filhos. Aqui nós discutimos estratégias essenciais para o sucesso do seu negócio e o bem-estar da sua família. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre dinheiro, um tema para muitas pessoas uma crença, né, que o dinheiro, ele na verdade não é bom. Quem tem dinheiro não é bom, quem tem dinheiro é corrupto, o dinheiro é sujo. E isso pode ser uma crença limitante que você tem e que foi implantada lá atrás na sua infância. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e como a gente quebra isso. Porque a verdade é que sem o dinheiro nós não conseguimos fazer muita coisa, não é mesmo? E não tem nada a ver uma coisa com a outra quando a gente diz que o dinheiro não traz felicidade, que a saúde é mais importante. É lógico que a saúde é mais importante. O dinheiro, ele serve para realizar 3 coisas, na minha opinião: trazer segurança para nossa casa, para nossa família, para mim, realizar os nossos sonhos, e o terceiro, ajudar pessoas. Então, o dinheiro traz sim felicidade, ele ajuda sim na felicidade, ajuda sim a gente a realizar nossos sonhos, mas é claro que eu não posso comparar o dinheiro com o amor que eu tenho pela minha esposa, com o amor que eu tenho pelo meu filho, pelos meus pais. É por isso que existe essa confusão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos para a nossa aula para a gente entender um pouquinho mais. Mas eu também quero falar com vocês hoje um pouquinho da história. Como que os nossos antepassados lidavam com o dinheiro se não existia, né? Vamos entender agora na aula. E aí, o dinheiro traz felicidade? Não sei. Vamos ver. No século XVI, os portugueses ofereciam aos indígenas objetos e ornamentos, tipo espelhos, pentes e outros materiais supérfluos, em troca de serviços como corte e transporte de árvores do pau-brasil, que na época tinha muito aqui no nosso país. Infelizmente, hoje não é a realidade. Entretanto, por que os índios, né, aceitavam entregar e trabalhar por espelhos ou pentes ou coisas nesse sentido? Porque para eles, naquele momento, isso era valor. Isso valia alguma coisa. Primeiro que era raro, eles nunca tinham visto a própria imagem, a não ser o reflexo na própria água, se é que naquela época eles prestavam atenção nisso, nem sei. Entretanto, quando eles pegavam o espelho na mão e olharam a sua própria imagem e perceberam que ali eles poderiam se ver e entender o que estava acontecendo com ele, como é que estava o cabelo, como é que não estava, por isso que também trocavam por pentes, maquiagens e uma série de outras coisas. Porque aquilo tudo para eles naquele momento valia alguma coisa, tinha valor. Quando a gente fala de troca de valores, quando a gente não tinha dinheiro, o que os nossos antepassados faziam era exatamente isso, como a gente vai ver aqui na aula. A nossa sociedade viveu por muito tempo sob o escambo. Isto é, se uma pessoa tinha um animal extra, trocava por uma saca de trigo, arroz ou feijão. Não havia um único meio de troca, como o real ou dólar, que é o que a gente tem hoje, né? Ou outras moedas de outros países. A partir daí, transitamos entre outros bens, entre eles o couro, o sal, que originou inclusive a palavra salário, até a chegada dos metais preciosos, ouro e prata. O ouro foi o meio de troca dominante no mundo por milênios. Os motivos eram simples: fácil de transportar, fácil de contar, não estragava e era escasso. Era um objeto difícil de obter. Quanto mais difícil é um material, quanto mais escasso é aquele material, mais valioso ele é. Por isso que quadros que a gente tem hoje de pessoas falecidas, já que são únicos, eles valem tantos milhões. Colecionadores que têm carros que já não existem mais, que já não são fabricados, e quanto mais velho, mais valor ele tem, desde que ele tenha todo ele sido preservado de forma adequada. Então, naquela época, o ouro ele era muito valioso exatamente por isso, porque ele não estragava e ele era muito escasso, e isso fazia com que
aumentasse então o valor. E quem tinha ouro naquela época, quem conseguia ouro naquela época, tinha um valor agregado em tudo que fazia muito grande, porque ele podia trocar por diversas mercadorias. E a gente vai entender um pouco disso agora. Vamos falar então aqui rapidamente sobre as moedas na colônia, na época da colônia. As primeiras moedas a circular no Brasil foram as mesmas correntes em Portugal, na época dos descobrimentos, que foram trazidas pelos descobridores e posteriormente pelos mercadores e pelos colonos que aqui se estabeleceram. Isso levou ao surgimento dos primeiros bancos, onde as pessoas depositavam ouro e ganhavam um certificado que atestava que a pessoa tinha X quilos de ouro no banco Y. As pessoas passaram a usar os certificados para fazer compras cotidianas. Quem recebia o certificado poderia resgatar o ouro no banco. Este foi o início do surgimento da moeda, do papel moeda como conhecemos hoje. Então, qual é o valor do dinheiro para você? Naquela época a gente viu aqui rapidamente, passando um pouco assim, voando pela história, que não existia dinheiro. Então a pessoa trocava lá uma vaca por um saco de arroz, um saco de trigo, e assim iam se fazendo negócios. Faziam-se trocas que eram importantes e adequadas para cada uma das pessoas. Aquele que precisava de uma coisa tentava trocar por outra coisa que naquele momento era mais importante para ele. Hoje a gente acaba fazendo a mesma coisa, entretanto a gente faz isso com o papel moeda, com o dinheiro, como a gente viu aqui. Mas eu quero entrar em outro contexto aqui com vocês, sobre a importância do dinheiro, se o dinheiro de fato é sujo, só quem fica rico na verdade é aquele que é corrupto, aquela pessoa que faz coisas erradas. Eu tenho certeza que não, e a gente vai entender que muito disso são crenças limitantes que nós temos, crenças negativas que precisam ser quebradas. Bom, infelizmente é comum na nossa sociedade o pensamento de pessoas que possuem bastante dinheiro que são corruptas, que ter muito dinheiro é algo ruim e que você precisa ter feito mal para muita gente para chegar lá. Também é muito comum as pessoas questionarem se o dinheiro traz felicidade. Bom, eu não sei, mas a falta dele dá uma tristeza danada, não é mesmo? Então, voltando aqui para a nossa aula, o fato é que o dinheiro não torna alguém feliz, triste, bom ou ruim. O dinheiro é um amplificador. Ele amplifica o que você é de verdade. Se você é uma pessoa ruim, poderá ser ainda pior com mais dinheiro. Se você é uma pessoa boa, poderá fazer coisas incríveis com mais dinheiro, como ajudar causas sociais, entre outras coisas. O dinheiro potencializa, na verdade, aquilo que realmente você é. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa empática, que se coloca sempre no lugar dos outros, se você já ajuda causas sociais, mesmo não tendo muito dinheiro, claro que quando você tiver mais dinheiro, isso vai ser muito maior, muito mais impulsionado. Vai ser, como está escrito no texto, um amplificador, onde você vai poder agregar muito mais à vida de outras pessoas. Então, não tenha essa crença negativa de que se você ganhar muito dinheiro, as pessoas vão achar que você está roubando. Se você ganhar muito dinheiro, as pessoas vão achar que você está fazendo coisas erradas. Isso é uma crença limitante, é uma crença negativa que impede muitas vezes o nosso crescimento. O dinheiro, de fato, pode te dar mais conforto, mais liberdade, facilitar diversas coisas e te tirar algumas dores de cabeça. Dinheiro é algo bom e não tem problema nenhum você querer mais. Só não pode ser a sua prioridade principal. Como eu já falei sobre isso aqui. Você não pode ter o dinheiro como o fim, né? Tudo que você faz é para ganhar dinheiro, 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 dinheiro. E aí você não cuida da sua vida, você não cuida da sua saúde, você não cuida da sua família, você tem muito dinheiro, mas você não viaja para lugar nenhum porque você trabalha muito e também não tem tempo para isso. E aí, quando você morrer, você vai levar esse dinheiro para onde? O dinheiro não é fim, o dinheiro é meio. É um meio de você realizar seus sonhos, é um meio de você ajudar outras pessoas, é um meio de você dar segurança para sua família.
Então, isso tem que ficar muito claro, muito claro. Busque o ser e não o ter. Se você busca o ser, melhorar o seu ser, melhorar quem você é a cada momento, você, claro, com certeza, vai se tornar um ser humano muito melhor. E aí você pode se perguntar, mas Eliandro, por que melhorar o ser? Eu já sou bom, eu não preciso melhorar. Você sempre vai precisar melhorar. A gente nunca é dono da verdade total. A gente nunca sabe tudo. Isso é uma outra coisa que a gente precisa ter a humildade de entender e compreender que o ser humano, ele evolui. Você precisa evoluir, eu preciso evoluir. E a gente só faz e só consegue evoluir de fato quando nós temos a humildade para entender que somos seres humanos capazes de errar e de acertar. Aprendemos com os nossos erros e evoluímos com os nossos erros. Para isso, nós precisamos sempre ter a humildade para poder seguir em frente, mesmo quando a gente toma um tombo, quando a gente cai, a gente se machuca, e continuar aprendendo com isso. E não só com a vida, mas é importante sim você aprender lendo livro, lendo sobre a vida de outras pessoas que já chegaram onde você quer chegar, treinando, fazendo a sua faculdade, sua graduação, sua pós-graduação, enfim. O ser humano, ele precisa evoluir, mas ele só evolui quando ele entende que ele precisa fazer isso todos os dias. É uma construção, é um passo a passo. Ninguém vai do ponto A ao ponto B, ou seja, ele vai lá sair da classe média ou é uma pessoa humilde, pobre, e ele se torna da noite para o dia uma pessoa rica. Isso é uma construção. Agora é muito importante que quando você chegue lá em cima, no alto, que você continue sendo e não se achando. Isso também é uma outra coisa muito importante, porque às vezes as pessoas vieram de baixo, não tinham nada, conseguiram trabalhar e com todo o seu suor e sua capacidade de realização chegaram onde queriam. Entretanto, quando chegam lá, esquecem, na verdade, de onde vieram. Não tenha vergonha de onde você veio. Seja você sempre. A evolução não quer dizer que você tenha que pisar nas pessoas ou ser melhor do que as pessoas. A evolução é se tornar um ser humano melhor para o mundo, para os seus filhos, para quem está do teu lado. Isso sim é ser e não ter. A gente vê muitas pessoas hoje na internet mostrando o carrão, a casa maravilhosa, as viagens, né? E isso faz com que a gente tenha muita vontade de fazer o que aquelas pessoas estão fazendo. Entretanto, eu não sei se isso de fato é uma coisa que vai te deixar feliz para o resto da vida, porque muitas dessas pessoas têm carrão, viajam para o mundo inteiro, fazem coisas que a gente acha incrível, mas muitas vezes não tem uma pessoa ao lado que ama, tem um filho doente em casa. Então o dinheiro é consequência de um bom trabalho, do ser humano que você realmente é, do negócio que você cria. Entretanto, ele vai te ajudar em algumas coisas e outras não. Então por isso que é muito importante você sempre ser e sempre lembrar de quem você é e de onde você veio. Isso é extremamente importante. A gente tem algumas empresas, como a gente está falando de dinheiro, é claro que eu não poderia deixar de falar sobre empreendedorismo, não é mesmo? E quando a gente fala de dinheiro, eu adoro empresas que têm causa, né? Então, que lutam por algum motivo maior que não seja o fim, que é o dinheiro, só o dinheiro. E a gente tem uma empresa que é uma referência, eu adoro essa empresa, uma empresa americana, que tem uma história incrível, que é a Toms. Você jamais vai se sentir realizado de verdade se só pensar no dinheiro para encontrar a felicidade plena. Você precisa lutar por uma causa. E olha que incrível que esses caras fazem. E a cada sapato que eles vendem, eles doam um. Então, há muitos anos atrás, o Blake, que é esse rapaz aí que está segurando a camisa, que é um americano, ele foi para a Argentina e encontrou diversas crianças com o pé no chão lá, crianças já com feridas nos pés, entre outras coisas. E aquilo foi uma coisa que impactou muito ele. Ele voltou para os Estados Unidos e conversou com o sócio dele, o amigo dele, e falou assim: cara, eu gostaria de
tive uma ideia na Argentina por esse motivo e queria começar um negócio, mas um negócio onde eu pudesse ajudar outras pessoas. E eles criaram um movimento, a empresa chamada Toms, e um movimento, compre um e doe um. Cada par de sapato vendido, eles doavam um par de sapato para uma instituição, né? Ou primeiramente para as crianças na Argentina. Entretanto, eles já doaram mais de 200 milhões de pares de sapatos, entre outras coisas que fazem muito sucesso. A simplicidade da ideia foi a chave para o sucesso da empresa. Com o passar dos anos, a marca foi crescendo, assim como as opções de produtos fabricados e o alcance social. De acordo com o empresário, ao longo dos últimos 8 anos, a marca já doou milhões de pares de sapato para diversos países, além de óculos e um projeto que leva água limpa para a população carente. Olha só que incrível! Não é uma marca que só vende roupa por vender, né, pelo dinheiro. Tem uma causa atrás disso. Tem diversas outras empresas, é o que a gente chama aí de capitalismo consciente ou empresas de impacto social. A gente tem diversas empresas, inclusive aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, a gente tem uma empresa incrível também, que é a Reserva, do Rony Mesler, que a cada muda de roupa vendida doa 5 pratos de comida. Então são essas coisas que eu estou falando, né? Então, e são marcas famosas, marcas valiosíssimas, e cresceram só por causa da causa? Não, cresceram porque são pessoas extremamente competentes, inteligentes, que sabem muito bem como fazer negócio, como fazer o negócio escalar, como de fato fazer com que a empresa desse certo. Entretanto, eles têm a empatia por outras pessoas. Bom, eu já tenho uma vida muito confortável, agora chegou a hora de ajudar outras pessoas. E cada uma dessas marcas tem uma história. O Rony tem a história lá da Reserva, o Blake aqui na Toms, como tem diversas outras marcas espalhadas pelo mundo que também tem uma causa que tem um significado muito importante e que ajuda milhares de pessoas por ano. É claro que nem todo mundo vai ter condição de fazer uma coisa dessa, mas se um dia você tiver, isso vai te dar aí uma satisfação, um orgulho muito grande de ver pessoas impactadas pelo teu trabalho, aquilo que você nasceu para fazer diferente, que é impactar a vida das pessoas com o teu trabalho, com tua habilidade. Isso é muito legal, isso é de fato incrível, né? Seguindo aqui, quero compartilhar com vocês aqui também esse momento aqui na minha vida, que foi um momento muito especial, onde eu participei do primeiro Êxito Mentoring Experience, que aconteceu em Pernambuco, na casa do Janguier, que é esse aqui, que é um dos bilionários que nós temos hoje no Brasil, e aqui do lado dele o Chaim também, está aqui inclusive uma foto deles na revista Forbes, né, como os titãs da educação. E eu só estou mostrando isso para vocês, por quê? Porque muitos de nós têm a curiosidade para saber como vive um bilionário, né? Muitas vezes a gente fica curioso para saber como vive um milionário, mas como vive um bilionário? E eu vou falar para vocês, eu passei 4 dias imersos lá na casa do Janguier, eu com mais 19 empreendedores, foram 20 pessoas, um programa muito fechado, muito bacana, mentoria com vários milionários e 2 bilionários, que é o Janguier e o Chaim, que eu estou mostrando aqui para vocês, e eu posso dizer que são pessoas comuns como a gente, e eu fiquei muito surpreso, inclusive com a humildade do Janguier, do Chaim, e convivendo ali com a gente, e a gente percebendo que eles vieram de lugares muito simples, como a maioria de nós. O Janguier, por exemplo, foi engraxate, e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. O Chaim foi porteiro, e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Então, o que eu quero falar para vocês quanto a essa experiência que eu vivi é que tudo é possível. Esses caras não ganharam nada da noite para o dia. Eles trabalharam muito, deram muito duro, se dedicaram a vida inteira para chegar onde chegaram. E conseguiram chegar.
Mas depois que chegaram lá, viram que não era só o dinheiro. Mais uma vez, o dinheiro não era o fim. Eles já tinham muito dinheiro, já têm muito dinheiro. Agora eles querem fazer coisas muito maiores. Então criaram o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que tem hoje mais de 400 cursos gratuitos com o objetivo de atingir mais de 1 milhão de pessoas. É o maior instituto de empreendedorismo da América Latina. E eu tenho muito orgulho de ser um dos sócios, hoje embaixador desse movimento, um dos embaixadores também desse movimento do êxito. Então aqui quero dar o meu parabéns para esses caras incríveis, esses empreendedores maravilhosos que nós temos no Brasil, e a gente olha para essas pessoas e vê que o dinheiro não é sujo, pelo contrário. É um dinheiro limpo, é um dinheiro que as pessoas precisam se orgulhar pela capacitação, o impacto que ele gera na vida de outras pessoas, porque é uma pessoa bem-sucedida e pode fazer isso numa proporção muito maior, mas nem sempre foi assim. Isso só aconteceu porque eles acreditaram, eles tinham um objetivo, uma meta, um propósito, e eles não saíram dessa meta, desse propósito, desse objetivo. E quando eu perguntei para eles quantas horas eles trabalham por dia, eles falaram: Leandro, a gente continua trabalhando o mesmo tempo, 8, 9, às vezes 12 horas por dia sem parar. Por quê? Temos muitos negócios, a gente não pode realmente abandonar cada negócio, se bem que agora, eu não trabalho pegando ali no pesado, né? Eu contrato as melhores pessoas que eu posso contratar para lidar, para tocar cada negócio que eu tenho. E isso faz com que a gente venha trazendo para perto da gente as pessoas, grandes nomes, né, do empreendedorismo, pessoas maravilhosas, e muitos deles também que começaram de baixo, com a ajuda dessas pessoas que já estão em outro patamar, estão crescendo seus negócios e criando novas oportunidades para outras pessoas. Bom, essa passagem realmente foi uma passagem incrível para mim, e por isso que eu estou compartilhando agora com vocês. E eu também vim de um lugar muito simples, de uma família muito pobre, e nunca desisti. Eu sempre acreditei de verdade no meu potencial, e acreditei sempre no que eu estava fazendo poderia impactar o mundo, impactar as pessoas. E aí muitas vezes a gente não acredita: nossa, como é que eu vou um dia estar perto de pessoas assim? Basta você acreditar, não só estar perto de pessoas assim, você entender que você precisa estar perto de pessoas que vão agregar valor para a sua vida, e que você vai agregar valor para a vida das outras pessoas. Você não pode acreditar que basta só você ficar perto de uma pessoa dessa, se você não tem nada a oferecer, se você não tem nada para gerar valor, se você não tem conteúdo nenhum para entregar. Por isso que a nossa vida, como eu falei no início dessa aula, nós precisamos sempre estar buscando a evolução, né? Evoluir é preciso, e é muito importante que a gente sempre tente se aproximar de pessoas que já trilharam o caminho, onde nós podemos aprender muito com eles. Então, esses são alguns dos mentores que eu tive nesse evento maravilhoso que eu participei. Quando a gente fala de encontrar a paixão, é investir, né, realmente na gente, em quem nós somos, agarrar uma causa e algo que realmente acredita e que te faz realizar de verdade. Fazer com que você seja apaixonado por aquilo. Aqui tem uma imagem de uma palestra que eu dei há algum tempo atrás, e eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado em falar com pessoas. Eu sou apaixonado em compartilhar o conhecimento que eu adquiri com outras pessoas. Eu sou apaixonado em saber com o que eu estou entregando para aquela pessoa, está ajudando ela de alguma forma. Talvez, em muitos casos, até transformando a vida daquela pessoa. Quando você encontra isso, você encontra o seu propósito de vida. Propósito não é o que você lê na internet e simplesmente você acredita que é aquilo que você tem que fazer. Propósito é a sua jornada, é aquilo que você constrói no dia a dia. A sua jornada vai dizer quem você é. A sua jornada vai construir o propósito realmente da sua vida. E isso é uma coisa que eu amo fazer. Por isso estou aqui compartilhando com vocês esse conhecimento. Infelizmente, por causa do momento que a gente está vivendo, eu não posso estar presencialmente com as pessoas, mas eu estou aqui de forma virtual,
né, de forma online, falando com vocês e me comunicando com vocês. E muitas pessoas que estão me ouvindo agora e me vendo, eu nunca vi, eu não conheço pessoalmente, mas espero um dia conhecer pessoalmente. Será um grande prazer e uma grande honra, eu não tenho nem dúvida disso. E você vai me dizer, diz nos comentários, ou vai me dizer pessoalmente o dia que a gente se encontrar, se algum dos vídeos que eu gravei te impactou e te ajudou de alguma forma. Espero que sim. Quero compartilhar com vocês aqui rapidamente também sobre esse livro aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária. A grande resposta para você se tornar uma pessoa bem-sucedida é reprogramar o seu modelo mental financeiro. Todos nós temos um modelo mental para lidar com o dinheiro. São pensamentos inconscientes programados no cérebro. A nossa programação mental financeira foi em grande parte moldada por tudo aquilo que nos foi ensinado na infância a respeito do dinheiro. Se você ouviu frases negativas dos seus pais em relação a dinheiro, como por exemplo, é muito difícil ganhar dinheiro, isso provavelmente interiorizou no seu subconsciente. Então, a gente está acostumado realmente, desde pequenininho, muitas vezes, falar para os nossos filhos até de forma inconsciente, né? Nossa, como está difícil as coisas, economiza isso, economiza aquilo. E, claro, a gente tem que falar, porque a criança ela não tem noção disso, né? E muitas vezes a gente também não tem consciência, compra aquilo que a gente não necessita naquele momento. Então, é muito importante a gente pensar bem direitinho se a gente está comprando um produto ou um serviço, de fato a gente vai utilizar aquilo, ou a gente só está comprando por impulsão, né, por aquele momento ali. A gente precisa realmente ter esse cuidado. Agora, quando a gente vem ouvindo isso desde pequenininho, que dinheiro é difícil, que dinheiro é sujo, que quem ganha dinheiro fez alguma coisa errada, a gente acaba realmente colocando isso no nosso subconsciente e a gente acredita de fato nisso. E isso vai ser um bloqueio para que você tenha aí a sua liberdade financeira e você se torne uma pessoa bem-sucedida. Como que você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida sem dinheiro, não é mesmo? Você pode se tornar uma pessoa até popular, uma pessoa querida, mas estou falando aqui agora de uma outra coisa. Estou falando de se tornar uma pessoa bem-sucedida, de você ter liberdade financeira, de você realizar os seus sonhos, de você viajar para onde você quiser sem ficar pensando na volta como que você vai pagar. Para isso, você realmente precisa quebrar essas crenças negativas que de alguma forma foi colocada aí no seu subconsciente, na sua mente. Como mudar então essas crenças negativas sobre dinheiro? Se veja como um vencedor. Você precisa se ver como um vencedor. Se você se olha no espelho e se vê como um perdedor, uma pessoa que está acabada, você se olha e se sente mal, você se olha e não se sente capaz de realizar nada, você olha no espelho e vê o seu reflexo e acha que está tudo errado, que realmente você é tudo que você não gostaria de ser, e você nunca vai conseguir crescer. Se você se olha no espelho e se vê assim, então começa a se ver diferente, começa a ter pensamentos positivos e visualiza como você gostaria de ser e como você gostaria de se ver. Se transforme, olhando no espelho todos os dias para você mesmo e dizendo para o seu subconsciente, fale em voz alta o que você quer ser, como você quer ser e quando você vai chegar lá, quando você vai se tornar aquilo. É uma dieta? Eu não sei. É ganhar dinheiro? Eu não sei. Coloque no papel suas metas, escreva mesmo e fale para você todos os dias para que você tenha clareza de como chegar lá. Você olha essa imagem aqui, ó, um gatinho ele se vê como um tigre, né? Você deve repetir para si mesmo frases positivas e poderosas que se transformarão em suas novas crenças. Uma das mais fortes crenças de uma pessoa bem-sucedida é a crença de que ela é o criador do próprio destino, o senhor da própria vida. Você precisa falar isso para você. Eu sou o criador do meu próprio destino, eu sou o criador da minha vida. Eu consigo, eu faço, eu realizo. Diga isso para você sempre em voz alta. A verdade é que a sua riqueza não depende de ninguém, apenas de você. Você está no comando.
As pessoas ricas assumem o protagonismo por suas vidas e por suas riquezas. Uma pessoa rica cria a própria sorte porque ela sabe que é a única responsável pelo seu sucesso. Se você tem inveja dos ricos, por exemplo, ou acredita que são mais, você nunca conseguirá se tornar uma pessoa rica também. Afinal, como você vai se tornar alguém que você repulsa, que você tem nojo porque aquela pessoa é rica e você fala mal dela porque você tem repulsa sobre ela? Enfim, você precisa ter admiração, porque aquela pessoa, na maioria das vezes, ela lutou muito para conseguir. É claro que nós temos a corrupção e a gente tem muita gente aí fazendo coisas erradas, mas a gente também tem muita gente fazendo coisa boa, muita gente competente, crescendo, ganhando dinheiro de forma completamente honesta. Por quê? Porque gera valor para a vida de outras pessoas, porque sabem como fazer isso. Eu sempre digo que quando você fala de sorte, aquele cara ganhou um dinheiro na loteria, aí foi sorte, mas a chance disso acontecer é muito pequena. Agora, uma pessoa que abre uma empresa e ela começa a ganhar dinheiro e você fala ou acha que aquela pessoa teve sorte, eu vou te falar uma coisa: quanto mais ela trabalha, mais sorte ela tem. E quanto mais você ficar achando que aquela pessoa só tem sorte e não levantar do lugar e ter ação para de fato fazer as coisas acontecer e para mudar a sua vida, ele vai continuar com sorte e você vai continuar sem sorte, infelizmente. Então vamos mudar esse pensamento. Além disso, para ficar rico de verdade, você precisa se comprometer. Não basta apenas querer, não basta apenas sonhar. Você precisa desejar ardentemente. Você precisa entrar em ação. A gente tem algumas coisas importantes que precisamos para que as coisas de fato aconteçam e a gente faça as coisas de forma correta e assertiva. Primeiro é a educação. Quando eu falo de educação, eu estou falando de quê? Eu estou falando de treinamento, eu estou falando de você sempre se qualificar e buscar melhorar. Buscar novas ferramentas, buscar novos conhecimentos para que você possa melhorar a sua vida e os seus negócios. Ter metas. Lembra que eu falei que é importante você colocar as coisas no papel? Quando você vai começar a fazer? O que você quer realizar? Quanto que você quer na sua conta daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Coloque metas, crie ações, estude, pesquise, treine, participe de treinamentos, de imersões, tenha um mentor para poder te ajudar. É extremamente importante, como eu falei lá do Janguier, do Chaim, são pessoas que eu admiro e tenho como mentores, porque já trilharam um caminho e eu me espelho nessas pessoas para também fazer o meu caminho. O caminho precisa ser igual? Não, mas é muito importante a gente ouvir as pessoas que já fizeram, porque a gente vai errar muito menos para chegar ao sucesso. Eu preciso ter visão. Eu, como um empreendedor, ou até mesmo como um profissional liberal, eu preciso entender e enxergar, visualizar aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu quero para o meu negócio. Eu posso começar pequeno, mas eu posso começar pequeno, mas eu preciso ter uma visão grandiosa. Mire lá na Lua. Se você não chegar na Lua, você vai chegar nas estrelas, pelo menos. Então tenha a visão de onde realmente você quer chegar para que você um dia chegue lá. Valores. Você tem valores, né? Crenças. Quando a gente fala de valor, a gente está falando de honestidade, de coragem, de determinação, de resiliência. Nunca perca aí os seus valores, o seu propósito de vida. Pare de fazer o que a manada está fazendo, né? Todo mundo está indo na mesma direção, a gente acaba indo também caindo no mesmo buraco. Mas a gente precisa parar de seguir a manada e fazer aquilo de fato que a gente nasceu para fazer. E sempre com positividade, acreditando naquilo que é mais intrínseco, aquilo que nós temos de maior valor interno. Acredite nessas coisas, pense positivo que você vai chegar lá. Suas habilidades. Você não pode fazer uma coisa que você não tem habilidade. Quantos jovens, né, como eu tenho um filho de 15 anos, por exemplo, que ele não é tanto, né, como eu ia falar aqui sobre jogadores de futebol, eu ia falar sobre esporte, entre outras coisas. Até que meu filho não é tanto. Mas assim, quantas crianças, né, que gostariam de se tornar jogadores de
de futebol famosos ou um atleta famoso. O esporte é uma coisa muito legal, mas nem todo mundo tem habilidade para isso. Então é muito importante que a gente entenda qual é a nossa melhor habilidade. A habilidade ela pode ser criada, ela pode ser trabalhada e ela pode ser melhorada a cada dia, não tenha dúvida disso. Agora, é claro, a gente tem as pessoas que se destacam mais do que as outras, então é muito importante a gente entender no que de fato nós somos bons, para que a gente possa pegar esse melhor que nós temos e oferecer para os outros. E os interesses, né? O que de fato eu tenho interesse? Eu tenho muito interesse na área de tecnologia. Mas aí eu vou fazer uma outra coisa que não tem nada a ver. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho uma habilidade para coisa, eu gosto de verdade daquilo, o meu interesse é muito grande em conhecer mais, em aprender mais, e com certeza isso vai amadurecendo na nossa mente e a gente vai se tornando aí um profissional, um especialista. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você e que esse vídeo e que essa aula possa realmente ter gerado de alguma forma valor na sua vida.